Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço a todos vocês no Acorda Vascaínos. Nesse sábado, dia 4 de junho de 2022, estamos aqui nesse sabadão de manhã para trazer a nossa opinião. Quero primeiro pedir a você que dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe o link aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook e também faça a sua aposta com a 1xBet aqui no canal Ave Mais. Primeiro comentário, você tem um link, faz lá o seu depósito, coloca a palavra AV+, e você vai dobrar. Colocou 100, vira 200, colocou 200, vira 400, vale muito a pena. Você escolhe os jogos, vê aonde vai colocar a sua grana e faz a sua aposta. E a 1xBet paga rápido, paga bem, é uma empresa muito séria. Eu quero falar hoje sobre a definição do jogo Vasco da Gama e Cruzeiro para o Maracanã. Um tema que deu muita discussão ontem nas redes sociais, porque foi uma solicitação do Vasco, e eu entendo plenamente, por conta da pujança da torcida do Vasco, que tem procurado, principalmente com a associação, por isso que é importante que você seja sócio, aqueles que deixaram a sociedade no Vasco, muito por conta da pandemia, a gente entende, mas se você tiver condição, retorne. E é importante porque é uma discussão, inclusive, efervescente nessa transição da SAF, do direito do sócio do Vasco de poder usufruir do pouco que o clube ainda oferece, mas principalmente na garantia de comprar ingresso. Então é muito importante a gente entender que a procura por ingresso tem sido muito rápida, exatamente porque hoje você não precisa ir a postos físicos para comprar. Você compra pela internet, carrega sua carteirinha e tranquilamente você consegue ter acesso ao estádio. É uma modernidade, e digo modernidade com aspas, porque lá fora a gente já vê isso todo dia. Mas o Brasil é muito atrasado em relação ao show business, a fazer negócio, a dar ao espectador um mínimo de condição. E acho que esse é o grande ponto. A gente precisa ter uma cabeça que talvez a sociedade anônima do futebol possa nos dar, de pensar o futebol pela ótica do clube como um esporte barra business, barra negócio. É certo que nós queremos estar no estádio. É óbvio. A gente quer estar lá. A gente quer participar, a gente quer tomar a nossa cerveja, a gente quer estar com nossos amigos. Eu entendo tudo isso. Mas vamos nos colocar numa outra posição. Eu não sei quantos de vocês, por exemplo, já foram aos Estados Unidos. E eu vou, juro a vocês, falar também com a ótica de quem nunca foi. Mas quem já foi e conhece, por exemplo, um jogo da NBA, ou já foi a um Super Bowl, aqueles que têm mais grana, que é aquele grande campeonato, aquela grande final que acontece no final do ano, ou alguém mesmo que já foi a um parque temático da Disney, por exemplo, entende que mais do que você usufruir daquilo, quando você vai a um evento, você vai a um espetáculo daquele, na Broadway, por exemplo, em Nova York, você vai porque você sabe que vai dar certo, porque você tem a certeza de um grande espetáculo, porque você sabe que em quadra há jogadores muito bem pagos pelo entorno, pelo futebol ou basquete ou o beisebol profissional. O entretenimento como um grande negócio. Então você não se apequena na cabeça e pensa assim: eu tô indo à Disney para tomar a minha cerveja. Não. Você tá indo à Disney porque você ouve que os parques da Disney são maravilhosos há anos. Porque você vai ver o Mickey, o Pateta, a Minnie, que você os via quando era menor, quando era mais jovem, ou então se você é adolescente, você quer ver os personagens da Marvel, por exemplo, ou você quer ver o Buzz Lightyear, ou então você quer ver o Toy Story, porque você consome isso no seu dia a dia. E de repente você tem esses personagens e brinquedos e jogos na sua mão. Então, muito mais do que estar ali,
é você participar daquilo ali. É você estar num ambiente em que a sua presença é fundamental. Isso é pensar profissionalmente, porque quando você vai a um jogo da NBA, eu, por exemplo, fui ao Madison Square Garden, em Nova York, ver os Harlem Globetrotters. Para quem é novo e não lembra, é um time de basquete americano formado por virtuosos, já durante muitos anos, que fazem malabarismos com a bola e fazem um jogo animado. E eu fui ao Madison Square Garden com a minha esposa e com a minha filha, e a minha filha, óbvio, nunca ouviu falar dos Globetrotters. E ali a gente mostrava as diferenças, porque eu fui pela marca Globetrotters. Ela foi pelo evento basquete em Nova York. Então, são prismas diferentes, mas conjuntos no aspecto final, que é o entretenimento. Então, para quem não vai e não tem condição de ir lá fora, eu trago para cá quando você, por exemplo, vai ao Rock in Rio, que é um evento que é feito há muito tempo pelo empresário Roberto Medina, que é um sucesso, começou em 1985. É um sucesso, mas para quem já foi ao Rock in Rio, como eu fui no primeiro e outros, você vê como evoluiu. O primeiro Rock in Rio, o chão todo enlameado, com chuva, um negócio pavoroso, sem estrutura de restaurante, faltando banheiro. Você vai ao Rock in Rio hoje, aqui no Rio de Janeiro, quem é do Rio, ali aonde foi a área olímpica da Olimpíada aqui no Brasil, e você vê a estrutura que tem. Você vai pelo show, você vai, às vezes, até não é um artista que você gosta, mas você leva a sua filha e fica no restaurante da Roberta Sudbrack, que é uma grande chefe, tomando um negócio. Você vai pelo evento, você vai pelo show completo. Vamos trazer então para o nosso futebol. Por que você está falando isso tudo, Flávio? Porque eu acho que a gente precisa começar a pensar, e talvez a Sociedade Anônima do Futebol nos dê isso, porque o consumidor brasileiro ele é muito maltratado. A gente não tem segurança. Eu me lembro a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu comprei um ingresso para ver uma peça na Broadway. Comprei aqui, pela internet à época. Já havia internet, claro. Mas eu fiquei grilado e fiquei pensando, cara, isso não vai dar certo. Perdi dinheiro. E quando você chega na Broadway, você vai num guichê específico de estrangeiros que compram ingressos dos seus países. E lá estava no escaninho o meu nome escrito com o ingresso meu e da minha mulher. Aquilo para mim foi um choque. Por quê? Porque eu vivo numa cultura em que a gente é sempre roubado, que sempre é passado para trás. E aí a gente tem um pensamento pequeno. A gente tem um pensamento de que é legal jogar em São Januário porque é pressão, porque é um ambiente hostil, porque assim a gente vai ganhar de qualquer maneira. Eu até entendo. Acho até muito legal, acho até muito bacana que se pense dessa forma. Mas você pensa assim quando você não tem capacidade em campo de suplantar o seu adversário independente de local. Mas o Vasco hoje não tem, certo? Talvez o torcedor ainda esteja desconfiado e pense, o fator campo vai ser fundamental. Porém, meus caros amigos, acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa cabeça. São Januário é um orgulho para todos nós vascaínos. São Januário, a gente enche a boca para dizer para os outros, eu tenho casa. E a gente ouve deles, aquilo lá, aquela pocilga cheia de rato, mas é minha. E vocês têm alguma coisa? Não, vocês não têm. Só que, se a gente tem casa própria e os outros têm casa alugada, imagina você fazer uma obra numa casa alugada. E se o proprietário resolver te desapropriar? Que ele precisa daquele apartamento para alguém que vai pagar mais. E aí? Na sua casa, não. Eu estou há 8 meses, 9 meses longe da minha casa, fazendo obra. Mas é meu. Eu faço o que eu quero ali dentro. Se eu quiser pintar tudo de amarelo e verde, tudo de branco e preto, eu vou pintar. Porque é meu. Então eu ter São Januário, claro, é muito importante. Mas eu preciso pensar com uma cabeça um pouco mais profissional
do clube de futebol, de momentos mais modernos. Eu não posso ter uma cabeça tão velha, antiga, de alçapões, de pressões, de puxar pelo alambrado a camisa de um adversário, porque assim eu vou ganhar o jogo. Isso, para mim, é sinônimo de mascarar uma incompetência. É você usar de subterfúgios para tentar vencer, independente da qualidade do seu time. Primeiro, monte um bom time. Depois, você pode fazer uma pressão, porque a torcida ajuda, mas não joga. Eu já vi grandes times jogarem em São Januário contra grandes Vascos e com a pressão absurda de muitas pessoas e ganharem do Vasco. Já vi o Palmeiras eliminar o Vasco de uma Libertadores com o São Januário repleto. Já vi o Vitória da Bahia eliminar um Vasco num Campeonato Brasileiro com um grande público em São Januário. Já vi o Cruzeiro da Tríplice Coroa ganhar do Vasco em São Januário. Já vi o São Paulo ganhar do Vasco em São Januário. O Vasco saindo de 52 rodadas no G4. Agora em 2012, Rogério Ceni pegando para burro. Então esse aspecto campo, é claro que é muito importante. Na loteria esportiva, antiga loteria, sempre se dizia, o mandante é sempre favorito. Que é normal, você conhece os seus atalhos, você conhece os seus locais, você conhece aonde tem os pontos de referência. Mas jogar no Maracanã não é essa tragédia toda. Muito pelo contrário, porque eu acho que você junta a fome com a vontade de comer. São Januário, já falei isso, não tenho vergonha nenhuma de dizer e acho que isso é um tabu para o vascaíno, e eu não tenho problema nenhum em dizer. Eu acho que São Januário merece parar, fechar, para se fazer uma grande reforma. O Vasco não comporta um estádio para 21 mil torcedores. O jogo de quinta-feira teve gente se machucando, gente se cortando, gente passando mal, por causa disso, para 21 mil pessoas. O Vasco muda e pede para o jogo ir para o Maracanã contra o Cruzeiro, porque sócios, gente de fora do Rio, não consegue chegar. Gente que comprou ingresso não consegue trocar o ingresso, não consegue entrar em São Januário. O Portão 9 foi tão falado, pancada e briga. A gente faz errado. A gente administra mal. O site do Vasco não aguenta, não suporta essa procura. A gente faz mal o business futebol aqui no Brasil. Ora bolas. A gente não consegue dar assistência. A gente não consegue, como eu fiz, ir na Broadway e pegar meu ingresso e estar lá no escaninho com meu nome. Não consigo. Eu entrei de sócio agora, 3 semanas atrás, com a minha carteirinha. Eu liguei para o querido João, lá da Secretaria do Vasco, umas 10 vezes inseguro. Cara, tá aqui mesmo, cara. Eu não preciso trocar, não quer que eu imprima, não? Não, não precisa. Eu vou ver um show agora, dia 21 de julho, do Ahá, uma banda norueguesa que eu adoro aqui no Rio de Janeiro, que era um show há 1 ano e meio atrás, que transferiu isso para março e agora passou para julho. Eu já recebi da empresa Viagogo o ingresso prontinho. A confirmação em março do adiamento, em abril, ok, dando satisfação. O que você pretende fazer? Quer o dinheiro de volta? Não quer? Quer imprimir? Não precisa. Leva o QR Code que eles entram. Uma vez eu fui a um jogo Vasco e Flamengo que uma coisa me assustou imensamente. Eu comprei o ingresso e eu moro próximo, na Zona Sul, aos caras. E eu comprei o meu ingresso pela internet. E confesso, eu sou das antigas e ainda fico inseguro. E imprimi, porque eu tinha que trocar. E fui lá, na Gávea, trocar o ingresso. A fila para comprar ingresso era mais rápida do que a fila para trocar o ingresso. Eu fiquei pensando assim, porra, era melhor eu ter comprado o ingresso direto na bilheteria. Porque para trocar o ingresso era uma dor de cabeça. Era uma dor de cabeça. E teve um outro jogo, Vasco-Flamengo, que aconteceu a mesma coisa. Que eu fiquei vendo a fila de quem ia entrar com o ingresso, com o papel, uma dificuldade danada, porque não tinha um QR Code. Você tinha que identificar de uma outra forma, enfim, dificuldades em cima de dificuldades que impedem as pessoas de irem aos estádios, de frequentarem praças esportivas. Então eu acho que a ida para o Maracanã vai desanuviar, vai abraçar uma torcida apaixonada, uma demanda reprimida gigantesca, que não se faça como se fez em Manaus, com um preço de ingresso tão caro. O povo é pobre, gente.
O povão ainda existe. A geral do Maracanã acabou, mas aquele povo da geral ainda está por aí. Muitos não vão mais ao estádio, não vão. Foi um pouco de elitização, como no carnaval. Muita gente não vai mais ao carnaval. O ingresso é popular, mas nem tanto. Mas é melhor do que o futebol. Então eu acho que a ida para o Maracanã é inteligente. Ah, mas e negócio de pressão? Pô, é um absurdo, a gente vai jogar num campo neutro. Campo neutro? Bota 70 mil vascaínos lá para você ver se é campo neutro. Só se o Maracanã mudou, a acústica mudou. Porque eu já vi o meu Vasco ser campeão dentro do Maracanã, trucidando. Eu vi um jogo final de Rio-São Paulo, Vasco e Santos, que o Vasco ganha do Santos no Morumbi, mas o primeiro jogo é no Rio, que o Juninho faz um gol de falta maravilhoso em cima do Zete, o Zezinho faz um gol maravilhoso, o Vasco ganha do Santos, se eu não me engano, de 3-1. O Maracanã é repleto e o Santos sentiu o jogo. O Maracanã não é campo neutro, não. Pode ter mudado a acústica, é claro que o antigo era um pouco mais, assim, próximo, mas o Maracanã lotado, pulsando, não é campo neutro. Claro que é um campo, assim, que tem mais referência, não é maior, a dimensão é a mesma, gente, é a mesma coisa. Mas o Maracanã pulsante, com 70 mil vascaínos, é loucura você achar que não. E aí você pensa com a cabeça da Disney, você pensa com a cabeça da NBA. Você vai dar mais oportunidade a mais gente. Porque é muito egoísta você pensar, eu prefiro ir para São Januário, mas você consegue. E o cara que quer levar a família dele, que é tão vascaíno quanto você, tem que dar direito a esse cara. E o clube precisa arrecadar, precisa ganhar dinheiro. E você não está tirando o jogo de São Januário para jogar o jogo na Arena da Baixada, em Curitiba. E você não está tirando o jogo de São Januário para jogar num estádio ruim, num estádio acanhado, num estádio sem acesso igual. Não, você está levando para o maior estádio do mundo. E eu já falei isso. E falo de novo, acho que São Januário precisa parar, precisa fazer uma reforma, ampliar para 44 mil, não dá para mais. Acho que 44 mil é um tamanho bem legal para comportar para jogos, de repente, mais duros, assim, com possibilidade de arranca-rabo, tudo bem, que tem a pressão, como é a Bombonera. Não estou tirando a razão, não. Acho que é um pouco de você só usar isso como argumento é você alimentar uma incompetência. Porque time bom ganha em qualquer lugar. Mas vamos lá, vamos aceitar isso. Mas você jogar com uma arena de 44 mil lugares, é bacana, você vai dar conforto, você vai ter acesso, vai chegar, você vai até mais motivado, você vai levar mais gente ao estádio. A gente tem que pensar menos com o fígado. A gente tem que pensar também com o coração, para ser um evento, para ser um negócio. Não é torcida mimimi. Eu não estou defendendo do cara que vai lá só para tirar sua selfie, não. Porque eu sou assim. Eu me transformo no jogo. Quem já me viu sabe como é. Mas eu quero levar minha mulher, quero levar minha filha, quero tratá-las bem, quero tratar bem as pessoas, os convidados. Tenho um sonho de ter um camarote no estádio, não tem condição, mas se tivesse, seria maravilhoso, ia abrigar. Queria ter um camarote do canal, de ter uma condição de receber as pessoas, receber convidados, seria muito bacana, mas na hora do jogo me esquece. Me esquece. Eu volto a ser da arquibancada com a almofadinha no cimento do Maracanã. Me esquece, eu sou alucinado para ver o jogo. Então eu não perco a minha essência, mas estou num grande estádio. Eu vi a Copa do Mundo de 90 na Itália, trabalhei e torci bastante. Estava lá. Não tem essa coisa, essa diferenciação. Eu fui a Guayaquil ver a final da Libertadores. Eu fui ao Monumental de Nunes ver a semifinal contra o River. Eu vi isso tudo. E não perco a minha essência agora. Quero ter o conforto. Quando fui ao Nunes, comprei um ingresso mais caro. Procurei o local onde eu pudesse ficar mais tranquilo. Acabou que não adiantou nada. Mas eu queria ter a garantia de poder estar num lugar melhor. E é isso que eu acho que a gente tem que pensar. Então eu acho que a ida para o Maracanã é boa, é um estádio do nosso tamanho, e é um estádio, caros amigos, que o Vasco já jogou centenas de vezes, foi muito campeão. Campeão brasileiro em 97, foi lá. Quantos campeonatos cariocas o Vasco não ganhou jogando no Maracanã? A volta de Roberto Dinamite. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar que o Maracanã é um local do Vasco. É uma casa do Vasco e que a gente tem que se acostumar. Porque com a entrada da SAF, com a entrada da 777, o Maracanã vai ser sim palco.
Porque se o Vasco fizer um grande time com grandes jogadores, São Januário não comporta. Talvez os 44 mil sejam suficientes em alguns jogos, mas a grande maioria é Maracanã. Se não, é girar pelo Brasil. Porque a gente pensa assim, nós aqui do Rio, poxa, mas sacanagem vai tirar o Vasco do Rio? Tá aí quem tá fora. A sacanagem que é com quem é de Manaus, que é tão Vasco quanto a gente. O cara do Piauí. O Vasco tá querendo levar um jogo pro Piauí, pra Teresina. Porque o rival fez um jogo lá, deu renda, arrebentou, os caras querem levar de novo e tá certo. Além de ser profissional, tem o fator casa, é pressão. Porque a grita foi grande aí do Bahia, do Sport, quando o Vasco foi com o Guarani jogar em Manaus. A gente fala porque, né, a gente fica quieto, mas que o Vasco levou vantagem, levou. O jogo foi em casa contra o Guarani. Imagina Vasco-Guarani no Brinco de Ouro. Não teria aquele clima que nós tivemos. Então, acho que a gente tem que começar a pensar, e olha quem está falando aqui é um cara mais velho, hein? Acho que a gente tem que começar a pensar esportivamente, sim, claro. Eu acho que é importante ter a pressão, e o Maracanã dá. É comprar ingresso, lotar o jogo com o Cruzeiro e fazer uma pressão monstra, fazer uma festa ainda maior. Ao invés de 21 mil vozes, 70 mil vozes, gente. Qual que é? Estamos com medo de lotar o Maracanã? Vasco não. Então a gente tem que pensar sim esportivamente. Maracanã é um campo bom, é um campo grande, é um campo do mesmo tamanho de São Januário. É bom que a gente pense que o Maracanã é maior do que São Januário, longe disso. Lotar esportivamente para dar pressão, mas pensar também comercialmente e pensar por nós, que a gente tenha mais conforto, que a gente possa chegar melhor. E São Januário hoje está desconfortável, está ruim. Desculpe você que vai para Barreira, legal, bacana, mas tem outras pessoas no mundo. Tem gente que tem seu carro, quer botar ali, que sai do trabalho. Tem gente que quer levar sua família e que às vezes não leva por insegurança, por medo. É isso, futebol é um esporte, é um entretenimento para todo mundo. Não é para uma parcela pequena. Não é para quem paga muito, que é rico, mas também não é para quem se satisfaz com qualquer migalha. Não, cara. Tem que ser para todos os nichos. Para a gente poder usufruir e desfrutar. Então eu sou totalmente favorável aos jogos do Maracanã desse porte, dessa monta. Vai jogar com o Brusque, São Januário. Vai jogar contra a Chapecoense, São Januário. Agora Cruzeiro, agora não vai dar mais, porque o Grêmio, o Bahia, o Vasco jogou aqui. Mas o Cruzeiro tem que jogar no Maracanã. Ainda mais porque o Cruzeiro é líder, o Vasco de repente vai brigar aí, tá na segunda posição se ganhar do Náutico. Vambora! E sem medo, galera. Comprar ingresso, fazer barulho, fazer pressão e mostrar que independente do local onde o Vasco esteja, é duro ganhar do Vasco. É duro jogar contra o Vasco. Pense assim, o Maracanã também é nosso. O Maracanã é palco de grandes histórias do Vasco. Grandes, maravilhosas histórias do Vasco. Então eu acho que quem briga porque acha que São Januário, olha só a besteira, a pressão. Pensa assim não, gente. São Januário é a nossa casa, mas precisa ser reorganizada, precisa reconstruir, precisa dar mais conforto e precisa ser melhor como estádio, até como pressão. Agora, enquanto isso, o Maracanã é do nosso tamanho, é do tamanho do Vasco. Eu vou estar lá, espero que você também esteja. Um ótimo sábado para você. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma.